Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar o nome do Senhor, o nome daquele que vive, que reina para todo sempre. Você aí na sua casa, gostaria que você, junto com a sua família, vocês fechassem os olhos de vocês para que nós possamos começar, da melhor forma, exaltando o nome do Senhor. Amém? Te adoramos, Jesus, te adoramos e queremos entregar a Ti, Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Toda a nossa gratidão, Senhor, pelo seu cuidado, Pai. Senhor, pelo seu amor para conosco, Senhor, para com a nossa casa, com a nossa família. Nós queremos dizer, Senhor, que Tu és digno de tudo que nós somos, Tu és digno de toda a nossa adoração, Tu
esperava que um dia chegasse em que nós precisássemos fazer a nossa ceia do Senhor de maneira online, né? Mas como eu tenho dito semana após semana, é um tempo que nós não entendemos, um tempo que nós não compreendemos, e nem por isso vamos deixar de tomarmos a ceia do Senhor, né? Então, como nós havíamos combinado anteriormente, eu gostaria que você se reunisse aí na sua casa com seus familiares, os filhos, com a esposa, os irmãos, enfim. Ou se você estiver sozinho também, então separe aí os elementos da ceia, o pão, o suco, para nós termos um tempo juntos, né? Nós temos por hábito, de todo primeiro domingo do mês, celebrarmos a ceia do Senhor, né? E por que fazemos isso? Porque essa é uma ordem do Senhor para mim e para você. E o Senhor Jesus, Ele disse antes de partir, para que nós fizéssemos isso todas as vezes que nós lembrássemos o sacrifício dele na cruz do Calvário, nós comêssemos do pão e bebêssemos do vinho. Mas hoje eu quero falar aqui um pouco a respeito desse sacrifício que foi feito por mim e por você. Sacrifício da cruz do Calvário. O Senhor Deus enviou o seu único filho para que morresse por mim e por você. E esse foi um sacrifício. O pão representa o seu corpo e o sangue, o cálice, representa o seu sangue. Agora, foi um sacrifício por mim e por você. Foi um sacrifício feito por mim e por você. Entretanto, para que esse sacrifício tenha valor, para que esse sacrifício tenha significado, eu e você precisamos reconhecer esse sacrifício. Eu reconheço o sacrifício como? Primeiramente, me arrependendo dos meus pecados, reconhecendo que eu nasci com uma natureza má e perversa, e que se eu não tiver uma experiência com Deus, se eu não tiver uma experiência com o Senhor, esse sacrifício não terá valor nenhum. Em segundo lugar, eu preciso reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, para você que está me assistindo aí do outro lado da tela, para você que está na sua casa, para você que está na sua família, para você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou para você que ainda não tomou essa decisão, saiba que a partir do momento que você reconhece os seus pecados, que você reconhece a sua natureza má e perversa, porque assim nascemos, e a nossa natureza é mudada quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, quando você reconhece isso, recebe o Senhor Jesus, o Senhor e Salvador da sua vida, esse sacrifício tem efeito na sua vida. Então, quem deve tomar a ceia? Todos aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e são batizados, porque o batismo representa o meu compromisso com Cristo. Quando eu me batizo, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Então, eu gostaria que você reunisse a sua família agora, nesse momento, e junto conosco, você, depois da nossa oração, da nossa consagração, queria que você pegasse os elementos aí, o pão e o suco, e junto conosco, você consagrasse o corpo e o sangue de Jesus. Amém? Pegue aí na sua casa o pão, o suco que representa o sangue, e repita essa oração junto comigo. Pai querido, nós te agradecemos e te reconhecemos nessa manhã como Senhor da nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque não poderia haver maior expressão de amor do que enviar o seu único Filho
para morrer pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Todo o mal que estava destinado a nós caiu sobre ele. Senhor, nós cremos que o sangue dele lava os nossos pecados, e por causa desse sacrifício nós podemos ter esperança de uma vida eterna ao seu lado. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter enviado nosso irmão mais velho. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz. O Senhor pensou em nós, pensou em cada um de nós, e nós, como seus filhos, reconhecemos esse sacrifício, o reconhecemos como Senhor da nossa vida. Nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Eu queria agora que você, na sua casa, você que é o chefe da sua família, independente se você é o pai ou a mãe, aquele que está na sua casa aí, a maior autoridade nesse momento, eu queria que você servisse a sua família. Eu queria chamar minha família aqui para que viessem aqui também, tomar a ceia junto comigo, e nós vamos ceiar juntos. Amém? Pegue o cálice. Repita comigo aí na sua casa: este é o sangue da nova aliança. Esse é o sangue que representa a redenção dos meus pecados. Eu quero nessa manhã agradecer ao Senhor, porque um dia pensou em mim. Pegue o pão agora. De semelhante modo, o Senhor pegou o pão, diz: todas as vezes que comerem do pão, vocês estarão comendo o meu corpo, a representação do meu corpo. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, nós te agradecemos pelo sacrifício na cruz do Calvário, pelo seu amor representado por nós. Mais uma vez, Senhor, posso lhe dizer, não haveria maior expressão de amor. Nós te agradecemos e te bendizemos, no nome santo de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Amém? Glória a Deus, que bom. Semana que vem, queridos, será Páscoa. E na semana que vem, novamente, nós teremos a ceia. Como nós sempre fazemos, e quando cai a Páscoa no segundo domingo do mês, e no primeiro domingo do mês nós temos o hábito de fazermos a ceia, e depois fazemos na Páscoa de novo. Nós não mudaremos o nosso hábito, o nosso costume, porque estamos afastados, estamos distantes fisicamente, né? E não podemos nos reunir como igreja. Mas a sua igreja é a sua casa, a sua família. Então, na semana que vem também vamos celebrar a Páscoa, a data mais importante para o cristão, e vai ser um tempo maravilhoso. Amém? Irmãos, o salmista diz lá no Salmo 37, ele diz, lá no versículo 25, ele diz o seguinte, né? Davi dizendo, é um salmo de Davi. E ele diz o seguinte, ele diz: já fui moço e hoje sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua
descendência mendigar o pão. Olha, você já pensou parou para pensar nisso, irmãos? Já fui moço e hoje sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Olha que coisa linda que Davi está dizendo aqui, já de cabelinhos brancos, tendo vivido tantas experiências com Deus. E ele diz lá no Salmo que depois de todo esse tempo de vida, ele jamais viu um justo desamparado e nem presenciou a descendência desse justo mendigar o pão. Sabe o que Davi está dizendo para mim e para você aqui, meu irmão? Ele está dizendo o seguinte, que a minha e a sua fidelidade a Deus, em todas as coisas, que a minha e a sua fidelidade a Deus, em todas as coisas, garante prosperidade para aqueles que vêm depois de nós, para a nossa posteridade, para os nossos filhos, para os nossos netos. Esse salmo, irmãos, eu queria abrir com você, é um salmo tão rico, ele tem tantas promessas, e nesses dias que você está com tanto tempo aí, que está vendo tanta coisa na televisão, está vendo tanta bobagem, tanta coisa na internet, e às vezes, algumas delas que não edificam. Esse salmo, olha, por exemplo, o que Davi fala nesse salmo 37? O mesmo que no versículo 25 ele diz: já fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha o que ele diz no versículo 3: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-se da verdade. Aí no versículo 4 ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. No versículo 5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais tudo Ele fará. Aí no versículo 7 ele diz: descansa no Senhor e espera nele. No versículo 16 desse mesmo capítulo ele diz, esse mesmo salmo ele diz: mais vale um pouco do justo do que a abundância dos ímpios. No versículo 18 ele diz: o Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. No versículo 19 ele diz: não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias de fome se fartarão. Uma promessa atrás da outra. No versículo 21 ele diz: o ímpio pede emprestado e não paga, porém o justo se compadece e dá. Davi está dizendo aqui que mesmo nos dias de fome, nos dias de dificuldade, o justo dará. Ele não emprestará, ele dará por misericórdia. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Então, voltando aqui para o versículo 25, Davi dizendo: já fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é a promessa para mim e para a sua vida, meu irmão, nesses dias de dificuldades, nesses dias de luta. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa promessa que Davi fez para mim e para você. Davi partiu, Salomão partiu, seus filhos partiram, seus netos partiram, a sua geração partiu. Entretanto, a palavra permanece viva para mim e para a sua vida. Amém? Pegue aí na sua casa, se você quiser consagrar, seu comprovante de depósito, a sua oferta que você vai depositar durante a semana. Enfim, está passando aí embaixo na tela o nosso número da nossa conta, número que você pode depositar o seu dízimo, a sua oferta. Exercite a fidelidade, irmão. Exercite a fidelidade. Como eu falei a semana passada, os compromissos da igreja permanecem. Pagamos ontem o aluguel da igreja, pagamos de maneira integral, não usamos o prédio, mas pagamos, porque disse ao proprietário, falou: olha, se tivermos dinheiro na conta, nós iremos pagar, mesmo sem ter usado o prédio de maneira à plenitude, e pagamos. Disse a ele, falei: olha, próximo mês as pessoas estão sem trabalhar, muitas delas trabalham por contas, que trabalham, recebem no dia a dia, que vivem de comissões, mas saiba de uma coisa: se tiver dinheiro na conta,
nós praticamos a justiça. Se entrar os recursos, nós pagaremos o aluguel. E fizemos isso. Fico muito feliz. Tem um monte de gente, isso é justo, negociando, pedindo desconto. Mas graças a Deus nós conseguimos pagar. Sabe por quê, irmãos? Porque você tem sido fiel, você tem exercitado a sua fidelidade. E essa promessa, você tem praticado justiça. Tem praticado justiça. E essa promessa é para mim e para a sua vida. Já fui moço e agora sou velho. Porém jamais vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Amém? Então, de maneira simbólica aí, pegue o seu dízimo, a sua oferta. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos ofertar na tua casa. Tu és um Deus tão bom, um Deus tão generoso, um Deus tão piedoso, Senhor. Mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de dificuldade, não tem nos faltado nada. O pão, Senhor, tem sido provido na nossa mesa. Obrigado, Pai, nós reconhecemos que não há nada que chegue à nossa mão, que do céu não seja dado. Nós reconhecemos isso. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos ofertar na tua casa. Nós te agradecemos e te bendizemos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Você que está aí na sua casa, na sua igreja, né? Junto com a sua família, eu queria que você acompanhasse comigo, eu queria que você abrisse lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Eu queria falar um texto aqui, ler uma passagem com vocês, que eu já citei aqui eventualmente várias vezes na nossa igreja, mas nunca, pelo menos eu não tenho lembrado, ter pregado efetivamente em cima desse texto. Aí Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 nós vamos ler. Deixa aí, separadinho aí. Mateus, aberto, capítulo 25, a partir do versículo 31. E antes eu queria fazer uma introdução aqui, irmãos, e falar a respeito de três tipos de pessoas que vivem nos dias de hoje, nos dias contemporâneos, mas que sempre existiram no decorrer da vida, desde quando o homem é homem. E existem três tipos de pessoas, três tipos de comportamentos de pessoas. O primeiro é aquele que é o alheio, aquele que está sempre desligado, não presta atenção em nada, as coisas acontecem, ele não está ligado nos acontecimentos, não está ligado nos momentos da história, está sempre numa outra vibe, né? Até brinco às vezes na igreja, eu falo, está na unção do Bob Marley, está sempre, não está nem aí para nada, perdido. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e tinha um amigo meu que ele era desse jeito. Quando tinha acabado, estava acontecendo 1 milhão de coisas, uma coisa que todo mundo comentava no outro dia, e aí a gente chegava para ele, você viu o que aconteceu? Ele, não estou sabendo. Alheio, não prestava atenção em nada. O atentado de 11 de setembro, não se falava em outra coisa. Aí ele chegava, mas e aí, o que aconteceu? Alheio. E infelizmente nós temos muitas pessoas assim nos dias de hoje e dentro das igrejas. Nós temos um segundo grupo de pessoas. Aqueles que veem, aqueles que observam, mas não fazem nada. Eles veem a situação, eles compreendem a situação, eles conseguem ter discernimento do que está acontecendo, fazem uma leitura do momento, da conjuntura do momento que está acontecendo, entretanto, não fazem nada. Fazem de conta que não é com eles. E existe o terceiro grupo de pessoas que eu espero, e esse é o papel da igreja, esse é o nosso lugar, que é o grupo das pessoas que fazem a diferença. São aqueles que são sensíveis, preocupados, interessados com o próximo, interessados
com o que está acontecendo ao seu redor, interessado com o que está acontecendo na sua cidade, interessado com o que está acontecendo no seu país, interessado no que está acontecendo na tua igreja, interessado no que está acontecendo ao seu lado, com o seu vizinho, com a pessoa próxima, aquele que faz a diferença. E eu queria agora, depois dessa introdução, para você entender mais ou menos o que a gente vai tratar, eu queria que você fosse comigo lá no capítulo 25 de Mateus, e nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 46. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35: porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me visitar. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando teve sede e te demos o que beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando eu enfermo e preso não fostes me visitar. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, ou preso, ou enfermo, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixardes de fazer a um destes mais pequeninos a mim, e deixastes de fazer, irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Até aí, irmãos. Irmãos, como eu falei, esses três tipos de pessoas: os alheios, que não prestam atenção em nada, não sabem o que está acontecendo, estão completamente desconectados desse mundo. Existem aqueles que até veem as coisas acontecerem, entendem, têm um discernimento, estão sabendo o que está acontecendo, mas deixa eu ficar aqui no meu canto, cada um com os seus problemas. E existe o terceiro grupo, e é para esse grupo que Jesus está preocupado, que Jesus está querendo ensinar nessa manhã, que é o grupo daqueles que fazem a diferença. E sabe, irmãos, a gente tem percebido que cada vez mais, os propósitos, os desejos, as perspectivas, os sonhos do mundo, cada vez mais tem penetrado para dentro da igreja. E nós, como pastores, precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. E Jesus aqui está nos ensinando exatamente isso. Como devemos viver e como devemos nos comportar neste mundo como igreja, como salvo, como aquele que teve uma experiência com o Senhor. E Jesus está nos mostrando exatamente isso, com essa
com essa parábola ele está mostrando, ele está ensinando qual é o comportamento que o regenerado, que o nascido de novo, que a igreja precisa ter diante de todas as situações. E sabe, irmãos, a pergunta que vem ao meu coração: por que essa passagem ela é tão atual nos dias de hoje? Por que nós, ao lermos essa passagem no capítulo 25 de Mateus, no Evangelho de Mateus, ao lermos essa passagem, a gente olha para os dias atuais, para o mundo de hoje, nós enxergamos dias tão atuais, né? Parece que o que Jesus está falando aqui, o que Jesus falou aqui há 2000 anos atrás, parece que está acontecendo hoje, né? E sabe por que disso, irmãos? Porque nós vivemos, porque esses ensinamentos, Jesus aqui, ele não está ensinando para o mundo, ele não está confrontando o mundo, ele está confrontando primeiramente a nós, que somos a igreja do mundo, porque Jesus sabe que o mundo, aqueles que não o reconhecem como Deus, só pensam nos seus desejos carnais, nas suas vontades próprias, no seu próprio umbigo. Agora, eu e você não, nós como igreja, nós precisamos ter um comportamento que é o comportamento daqueles a qual Jesus diz: quando estive nu, me vestisse, quando tive sede, me deste o que beber, quando estava doente ou preso, fostes me visitar, quando tive fome, me deste o que comer. É isso o que o Senhor espera, é esse comportamento que o Senhor espera de mim e de você, é esse comportamento que o Senhor espera da sua igreja, é esse o comportamento que o Senhor espera daquele que é regenerado, daquele que é nascido de novo. Mas infelizmente, irmãos, infelizmente, muitos nos dias de hoje só se preocupam consigo mesmo, querem somente ganhar mais dinheiro, serem mais ricos, para poder usufruir mais das coisas boas da vida, das delícias da vida, e só pensam em si mesmos. Eu fiquei tão feliz, nós fizemos nessa última sexta-feira uma campanha, uma ação social, e eu tenho dito isso, irmãos, para todos os irmãos mais próximos, para a liderança da nossa igreja, que provavelmente todo mundo pensando, preocupado com o futuro, preocupado com a poupança, preocupado com o dinheiro guardado, preocupado com o que vai fazer. E eu tenho dito para os mais próximos, para aqueles os mais chegados, para aqueles que eu tenho mais intimidade, que eu tenho dito a eles e desafiado: olha, provavelmente, tenho conversado isso na minha casa também, provavelmente, o pouco que você tem guardado, a pouca reserva que você ainda tem, provavelmente você vai precisar dividir com os outros, com aqueles que são mais necessitados. E eu, como eu estava dizendo, fiquei tão feliz que nessa última sexta-feira nós fizemos uma ação social, pedindo só para os irmãos, só para o nosso grupo aqui, não estendemos não, só o grupo da nossa igreja. E eu pedi, porque algumas pessoas já estão passando, nós já socorremos, ajudamos, abençoamos algumas pessoas da nossa igreja, normalmente, imagine nesses tempos. Nós pedimos para alguns irmãos: olha, leve lá o que você puder ajudar, produtos de limpeza, alimentos não perecíveis e tal. E quantas coisas, irmãos, trouxeram. Essa semana vai dar para fazer um monte de cesta básica para um monte de gente, abençoar um monte de família, aqueles que estão necessitados. Eu fiquei tão feliz. Gente que no meio da crise, que talvez pode faltar lá na sua casa, não sabe dia de amanhã, entretanto, praticou a generosidade, porque é assim no reino de Deus. O reino de Deus, ele é assim, e depois nós vamos avançar para você entender um pouquinho mais, que o reino de Deus é dar. Só que nós vivemos dias, irmãos, já indo para o ponto número 2 aqui, que os valores e os desejos mundanos estão entrando dentro da igreja. Nós vivemos hoje o evangelho do que eu preciso ter mais, eu preciso absorver mais. O Senhor tem deixado de ser o nosso Redentor, o Salvador da igreja, aquele que transforma, aquele que muda,
para ser para muitos o empregado. Muitos têm vindo à igreja para, eu quero receber, e se não recebe, sai da igreja e sai falando mal aí. Vou procurar outra igreja, porque aqui não resolveu o meu problema. O evangelho de consumo de bênçãos. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. A Bíblia fala muito a respeito de plenitude, e nós seremos abençoados. A Bíblia é recheada de bênçãos para mim e para você. Agora, antes de sermos, quando nós nos convertemos, antes de sermos receptores de bênçãos, nós somos produtores de bênçãos. O Senhor mudou a nossa vida para que nós fôssemos agente de bênção para a vida de outras pessoas. Esse é o primeiro propósito. O reino de Deus é isso. Antes de receber, eu preciso dar. Isso começou lá atrás, com Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12. Quando o Senhor tem aquela conversa, Abraão, larga tudo que você tem aí, ó. Larga a sua casa, larga a sua lavoura, larga e vem. Eu queria que você fosse lá, é facinho de achar, vai lá para Gênesis, no capítulo 12, para a gente entender. Começa lá atrás, esse é o princípio. Gênesis capítulo 12, olha o que diz aí, Gênesis capítulo 12, olha o que diz o versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, o Senhor está dizendo, ó, abandona tudo que você tem. Não começa dando para ele, começa dizendo, ó, o pouquinho que você tem aí, ou o que você tiver, abandona. E aí no versículo 2 aí começa: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E no versículo 4, a parte A diz o seguinte: e partiu, pois, Abraão. Ou seja, largou tudo Abraão e obedeceu aquilo que Deus havia dito a ele. Pastor, mas Abraão foi tão abençoado, a promessa de que todas as famílias da terra seriam benditas através da vida dele, aconteceu tanta coisa, ele prosperou, a sua geração foi bendita, ele foi um homem tão próspero, foi chamado o homem, o amigo de Deus, tudo isso. Mas ele começou com o quê? Entregando. O Senhor falou, ó, larga tudo, abandona. O negócio é contigo agora. Larga tudo que você tem aí e vai para onde eu vou te mostrar. Você já pensou nisso, irmão? Você já pensou nisso? Você recebeu uma ordem de Deus dizendo, olha, larga tudo que você tem aí, sai sem rumo, porque eu vou te mostrar para onde você vai. O reino de Deus é isso. Primeiro eu entrego, primeiro eu ofereço, é assim com a nossa vida. Primeiro eu entrego, eu ofereço a minha vida para o Senhor, e Ele vem e faz uma transformação, dá uma vida nova. E infelizmente esses valores estão distorcidos nos dias de hoje. É o evangelho do primeiro eu recebo, primeiro eu ganho, aí depois eu vejo se eu ofereço alguma coisa. Os dias de hoje é o contrário. É o evangelho de não tem contrapartida. É o evangelho de eu vou para a igreja para receber uma bênção. Então, uma palavra para nós refletirmos para os dias de hoje. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Aquilo que você tem hoje, você que está me assistindo aí na sua casa, aquilo que você tem hoje, muitas pessoas vão partir dessa terra sonhando em ter. Pastor, eu não tenho nada, não tenho nenhuma casa para morar, eu pago aluguel. Tem gente que não tem nem um barraquinho na favela, porque não consegue pagar. Foi despejado do barraquinho porque não consegue pagar. Pastor, eu não tenho nenhum carro para andar. Tem gente que não consegue nem andar, meu irmão. Tem gente que vai partir dessa terra
sonhando em ter o que você tem. Então, nós precisamos ser gratos a Deus, e saber que quanto mais generosos, mais piedosos, quanto mais nós oferecermos o reino de Deus, mais seremos abençoados. Versículo 25. No capítulo 25, lá no versículo 46, diz assim: olha que coisa interessante, coisa linda, que ele diz, terminando o texto, né? Mesmo capítulo 25 de Mateus, no versículo 46, ele diz assim: irão estes para o castigo eterno, falando daqueles que não só pensam em si, que não estão alheios, aquele primeiro grupo de pessoas que não estão nem aí para nada. E aqui entra o segundo grupo também, aqueles que observam, aqueles que fazem uma leitura do momento, mas não fazem nada. E ele começa dizendo, né? Irão estes ao castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, este é o propósito da igreja, irmãos. Este é o nosso verdadeiro propósito: buscar, sermos justos para buscarmos a vida eterna. E Jesus fala aqui dos nus, fala dos famintos, fala dos com fome, fala dos desesperados. E aqui são figuras espirituais. Não são só os nus porque são nus e estão sem roupa. Não são só os famintos porque estão com fome de comida. Não são só os que estão com sede porque estão com sede de água. Não. Ele está dizendo aqui aqueles que são famintos também, mas famintos pela sua atenção, famintos pela palavra de Deus, famintos por serem ouvidos. Aqui ele fala dos nus, não são só aqueles nus que estão sem roupa, não. Ele está falando dos nus, aqueles nus também que estão atolados no pecado, desesperados, precisando de ajuda. Porque nudez lembra pecado. Adão, quando pecou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Adão e Eva, foi se cobrir, porque o pecado representa a nudez. Então, quando Jesus fala desses, os famintos, os nus, aqueles que estão com sede, aqueles que estão presos ao pecado, presos a uma vida de derrota, uma vida triste, uma vida angustiada, aqueles que estão enfermos com as enfermidades da alma, é esse que Jesus está dizendo que eu e você precisamos cuidar, precisamos atentar. Aos justos, a igreja, a vida eterna, se tivermos sensibilidade. Nós não sabemos, irmãos, quanto tempo isso vai durar. Nós não sabemos quanto tempo essa pandemia vai durar. Vamos dizer, uns falam que daqui 15, 20 dias. Tenho ouvido por aí que daqui 15, 20 dias será o pico da pandemia. Já ouço de outros que daqui 15, 20 dias voltaremos à vida quase normal. Nós não sabemos. Tem entendidos que defendem, políticos, médicos que defendem as duas teses. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Mas o desafio que eu quero deixar, irmãos, para estes dias, no seu coração, isso vai te fazer bem. Isso vai te ajudar, vai trazer paz para o teu coração. Isso vai trazer paz para o teu coração. O desafio para estes dias, irmãos, é que entre nós, ninguém passará sede, ninguém passará necessidade, ninguém terá sede, ninguém terá fome. Entre nós, ninguém ficará desesperado. Entre nós, ninguém ficará sem remédio. Esse é o desafio. Aquilo que eu comecei dizendo. Talvez, pastor, achei que você ia trazer uma palavra aqui poderosa, uma palavra de ânimo, e é uma palavra de ânimo. Você será instrumento de bênção na vida de outras pessoas.
Assim como você já foi tanto abençoado, você será instrumento de bênção. Você não será apenas um receptor de bênçãos. Você será primeiro um promotor de bênçãos. Então o desafio para esses dias, para a nossa igreja aqui em Santo André, o desafio para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, é que entre nós ninguém passará necessidade, entre nós ninguém ficará faminto, entre nós ninguém ficará nu, entre nós ninguém ficará com sede, entre nós ninguém ficará sem remédio, ninguém ficará desesperado, porque nós temos uns aos outros. E sabe, irmãos, o que vai acontecer? Quando as pessoas sentirem segurança umas com as outras, quando você puder ser instrumento de segurança para outras pessoas, quando a sua família puder ser instrumento de segurança para outras pessoas, você vai ter segurança também, porque o reino de Deus é isso. Primeiro eu ofereço, primeiro eu entrego e depois eu recebo. Aos justos, vida eterna. Então entre nós não haverá faminto, entre nós não haverá desesperados, entre nós não haverá nus, entre nós não haverá presos, entre nós não haverá enfermos, entre nós não haverá desesperados. Sabe por quê? Porque nós seremos instrumentos de bênção e nós cuidaremos uns dos outros, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E eu quero terminar aqui da maneira que eu comecei. Existem 3 tipos de pessoas: o alheio, que não está nem aí para nada, a história está passando, o tempo está passando e ele não está perdido. Os que veem as coisas acontecerem e não fazem nada, e aqueles que fazem a diferença. Esses somos nós, esses são a igreja do Senhor. E é isso que Jesus está ensinando aqui no capítulo 25. Ele está dizendo: ó, igreja, acorda! Vocês são esses. Vocês que me conheceram, vocês que tiveram uma experiência comigo, são esses. Aqueles que fazem a diferença. Aqueles que quando chegar um grande dia, eu vou poder dizer: tive fome e você me deu o que beber, tive fome, você me deu o que comer, tive sede, você me deu o que beber, estava nu e você me vestiu, estava enfermo, você foi me visitar, estava preso e você foi lá me ver. É isso que Jesus espera de nós. Esses somos nós. Esta é a igreja do Senhor. Eu quero profetizar nesses dias, irmãos, que além das bênçãos que você vai receber, que além das bênçãos que a sua família vai receber, que além de tudo que vai acontecer na sua vida, você será um promotor de bênção na vida das pessoas. Amém? Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa promover a paz na sua casa, que Deus possa promover a prosperidade na sua casa. Eu oro todos os dias para que Deus te prospere, mas não para você ficar rico, não, mas não para você comprar uma casa nova, para você comprar um carro novo, para você passear para os Estados Unidos, para a Europa. Não, essas coisas são boas, mas eu tenho orado para que Deus prospere você, para você poder abençoar muito mais pessoas. Amém? Eu queria chamar a banda aqui. Eu queria terminar com um cântico alegre, um cântico de alegria, um cântico para nós lembrarmos do cuidado do Senhor conosco. Amém? Lembre-se sempre, nós somos aqueles que fazem a diferença. É isso que o Senhor espera de nós. Nós somos aqueles que fazem a diferença. Yes.
Deixa eu deixar mais um recadinho para você aqui. Permaneça firme, irmãos, permaneça firme. Volto a dizer, não sabemos quanto tempo vamos continuar nos encontrando via online, mas Deus sabe todas as coisas. Permaneça firme. Quero desafiar você a, no decorrer da semana, meditar sobre essa palavra, sobre esse capítulo de Mateus 25, o Salmo 37, um salmo tão rico, cheio de promessas que Davi fez lá, velhinho, para mim e para você. Tá? Semana que vem estaremos reunidos novamente. Semana que vem é Páscoa. Vamos fazer uma Páscoa bonita. Independente de você estar aí na sua casa, prepare uma mesa bonita, celebre. É uma data tão importante para nós cristãos. Então, não perca por nada, não. E aproveite bem o seu tempo, lendo coisas boas, vendo coisas boas, ouvindo coisas boas. Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada. Eu profetizo toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Que os olhos do Senhor estejam sobre o seu lar, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, no santo nome de Jesus. E a semana que vem estamos reunidos novamente. Deus abençoe a todos.